Bom dia, meus irmãos, graças e paz a todos. É sempre uma alegria podermos estarmos juntos para louvarmos e adorarmos o Senhor nosso Deus e também desfrutarmos da comunhão uns com os outros, né? Quero convidar as crianças para virem aqui, acho que já foram, né? Amém. Vamos orar, irmãos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, e te exaltamos por tudo. Obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças, Senhor, dos nossos pequeninos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Te pedimos que o Senhor continue manifestando a sua graça sobre as suas vidas. Que o Senhor continue abrindo o seu entendimento, Pai, a fim de compreenderem a tua palavra, de conhecerem a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nos capacita, Senhor, como Pai, Senhor, a cuidarmos, Senhor, dos nossos filhos, a ensiná-los, Senhor, a te servirem, a te conhecerem, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ajude a entendermos a importância, Senhor, disso, Pai. Ainda, Pai, que nós venhamos dar, Senhor, todas as coisas aos nossos filhos, Pai, mas se eles não conhecerem a Cristo, Senhor, nada disso adiantará, nada disso valerá a pena, Pai. Assim, abençoa a vida das nossas crianças, guarda-os, proteja-os, Senhor, e livra-os, Senhor, de todo mal, Pai. Te pedimos pela vida das suas professoras ali no Base Kids, Pai, Senhor, derrame sobre elas a tua graça, o teu conhecimento, a tua sabedoria, e as capacite dia por dia, Senhor, a ensinarem, Senhor, os nossos filhos, Senhor, a fim de que em tudo cresçam, Senhor, na tua graça e no teu conhecimento. Sim, Pai, obrigado por tudo. Graças te damos em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero fazer menção de um texto bastante conhecido, né? Talvez o texto mais belo, digamos, das Escrituras, né? Esse texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Mas vamos começar fazendo a leitura do último versículo do capítulo 12, o versículo 31. Vamos começar pelo versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Acho que é um texto bastante necessário. Eu acredito que se nós conseguirmos aplicar de fato esse texto nas nossas vidas, como de fato deve ser aplicado, ele resolveria praticamente todos os problemas existentes entre nós, principalmente o de natureza de relacionamento, né? Nós sabemos que, como seres humanos, nós somos pessoas difíceis, complicadas, né? Mas as Escrituras nos ensinam que o amor, ele supera todas essas barreiras, ele vence todas essas barreiras. O grande problema é que talvez nós não o tenhamos aplicado nas nossas vidas como as Escrituras nos ensinam a fazê-lo. E é sobre isso que eu quero tratar nesta manhã. 1 Coríntios 12, 31 diz o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí Paulo acrescenta: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13, 1 ao 13, continua Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado,
Mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por toda a tua bondade, graça, que o Senhor, dia após dia, Senhor, tem manifestado sobre nós, a tua igreja, Senhor, o teu povo, Pai. Nós te pedimos pela tua palavra, Pai, que será ministrada, que o Senhor me conceda graça, Senhor, conhecimento, sabedoria, humildade, Senhor, para fazer uma boa aplicação da tua palavra, e que eu o faça, Senhor, em amor, ó Deus Todo-Poderoso. Me ajuda, Senhor, pois de mim mesmo, Senhor, nada posso fazer. Mas é o Senhor que opera tudo em todos, Pai, como diz a tua palavra. Te peço, Senhor, pela vida daqueles que ouvirão, Senhor, a tua palavra, tanto aqueles que estão aqui como aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Que o Senhor lhes conceda graça, Senhor, para entender e compreender a tua palavra. Que o Senhor abra seu entendimento, a sua compreensão, Senhor, para compreender a tua palavra, que o Senhor lhes dê humildade, Senhor, para se submeterem à mesma, Pai, e que o Senhor nos conceda graça, Senhor, para aplicarmos, Senhor, a mesma, Senhor, em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos conduza em tudo, a fim de que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim, Pai, obrigado e graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 13, amados, de 1 Coríntios, é considerado o texto mais profundo e grandioso que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo fala da excelência e superioridade do amor. Apesar da igreja de Corinto ter todos os dons, como está em 1 Coríntios 1,7, lhe faltava o principal: o amor. A falta de amor daquela igreja pode ser vista nas divisões ali existentes, como está em 1 Coríntios 1, versículo 11 ao 13. Na imoralidade, homens que tinham um relacionamento íntimo com a própria mulher do pai, ou seja, sua madrasta. A falta de amor pode ser vista nas demandas judiciais existentes entre eles, como está em 1 Coríntios 6, 1 a 11. Pode ser vista na celebração da Santa Ceia, como está em 1 Coríntios 11, 17 ao 22. Quando ele se reuniu, Paulo diz que alguns se embriagavam, comiam demais, enquanto outros passavam fome, enquanto outros ficavam sem comer. Isto na celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Para você ver como aquela igreja se encontrava. No capítulo 12, Paulo fala acerca do propósito dos dons espirituais e da unidade da igreja. Paulo termina o capítulo 12 com uma introdução ao capítulo 13, dizendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E esse caminho mais excelente do qual Paulo fala é o amor, que trataremos
a seguir. Então, Paulo, de fato, ele coloca o amor como aquilo que é o principal, que é o mais elevado, que está acima de tudo. Então, de fato, o amor é o caminho mais excelente, é o melhor caminho. É o caminho que deve ser mais valorizado, né? E Paulo nos ensina isso muito bem no decorrer desse texto. Há muito tempo que o significado de amor vem sendo deturpado. Aquilo que a Bíblia chama de egoísmo, deram o nome de amor próprio. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, como sexo fora do casamento, infidelidade conjugal, prostituição, alguns chamam de amor. Esse amor egoísta e carnal tem produzido inúmeras desgraças na vida das pessoas. Então, as pessoas têm muito essa visão equivocada acerca do amor. Às vezes as pessoas sentem ou têm aqueles desejos descontrolados, incontroláveis, por alguma pessoa, e as pessoas chamam isso de amor. E a Bíblia não, a Bíblia chama isso de pecado. Então nós precisamos entender de fato qual é esse amor do qual Paulo fala. Contudo, o amor que Paulo menciona aqui é o amor ágape, é o próprio amor de Deus. O amor ágape é puro, santo, sacrificial, que busca primeiramente o interesse do próximo, que anda a segunda milha, que dá a outra face, que ora por seus perseguidores. Esse amor não é emoção, não é desejo incontrolado, mas é atitude e ação. Esse é, de fato, o verdadeiro sentido desse amor que Paulo expõe aqui para nós. A palavra ágape expressa cuidado e compaixão por aqueles que são totalmente indignos, o que de fato Deus fez por nós. E da mesma forma nós também devemos expressar esse amor por aqueles que não merecem, por aqueles que são indignos, e imitarmos o nosso Senhor em relação a isso. É o amor dedicado aos outros, sem qualquer expectativa de benefício ou recompensa. Então o amor, de fato, ele não busca isso, ele não busca recompensa, mas o bem do próximo. Temos a maior expressão desse amor na cruz de Cristo. Jesus, que é totalmente justo e santo, morreu no nosso lugar, pecadores injustos. Então a maior expressão desse amor ágape, de fato, é a obra de Cristo na cruz. O justo morrendo pelos injustos para nos conduzir a Deus, como diz Pedro. Alguns estudiosos consideram o amor um dom e outros o fruto do Espírito. Se entendermos o amor como um dom, devemos fazer algumas distinções em relação aos outros dons. Os outros dons não são dados a todos os cristãos igualmente. Nem todos têm o dom de profecia, ou variedade de línguas, ou o dom do conhecimento, mas o amor é dado a todos os cristãos por meio do seu Espírito, como está em Romanos 5,5, pois diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, se eu sou cristão, se eu nasci de novo, se eu fui regenerado, se eu tenho o selo do Espírito Santo, se eu sou a habitação do Espírito de Deus, então o amor de Deus automaticamente está derramado em meu coração. E esse amor precisa ser expresso nos nossos relacionamentos uns com os outros. Outro aspecto é que, diferente do amor, os outros dons não estão em contínua evidência. Há momentos que podem se manifestar ou não. Já o amor deve estar sempre em evidência na vida do cristão. Deve ser o fundamento de cada atitude e sentimento. É bom fazermos esta distinção para que alguém não venha dizer: já que o amor é um dom e Deus não dá os dons igualmente a todos, então Deus não me deu o dom do amor. É muito fácil nós pensarmos assim, né? Então é bom nós fazermos essa distinção. E as pessoas podem se justificar: não, é por isso que eu não amo, que eu não sou dócil com as pessoas, que eu não busco o interesse do próximo. Já vimos que o amor é dado a todo o povo de Deus.
agora devemos sabiamente administrar esse amor em tudo na nossa vida, tendo em vista o nosso próximo. Contudo, em Gálatas 5:22, o amor nos é apresentado como fruto do Espírito. Então, são aqueles momentos que há pessoas que entendem de uma forma, outros entendem de outra, mas o que importa em tudo isso é, de fato, buscarmos o amor, exercermos esse amor, não de acordo com aquilo que nós pensamos ou entendemos, mas de acordo com aquilo que as Escrituras nos diz que de fato é. Podemos dividir a exposição de Paulo neste capítulo em 5 partes. A primeira fala da excelência do amor. A segunda, o que é o amor. A terceira, o que o amor não é. Quarto, o que o amor faz. E quinto, a eternidade do amor. Primeiro, Paulo fala da excelência do amor, que é o amor de fato é o principal, é o mais excelente, como está nos versículos 1 ao 3, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Você consegue entender o quanto isso é profundo, o quanto isso é sério? Nós podemos fazer todas as coisas extraordinárias, possíveis, até mesmo aquilo que nós achamos que é bom. Mas Paulo diz que se não for feito em amor, nada disso valerá a pena, nada disso adianta. Aqui no versículo 1, Paulo faz alusão ao dom de variedade de línguas. Ele lembra aos coríntios que ainda que eles possuíssem esse dom extraordinário, e ainda que pudessem falar todas as línguas humanas e até mesmo as línguas dos anjos, se não tivesse amor, seria inútil. Versículo 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Quando Paulo declara que ainda que falasse a língua dos homens e até mesmo dos anjos, e ainda dos anjos, e ainda que tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, Paulo não está afirmando que isso seja possível. Ou seja, é impossível que uma pessoa fale todos os idiomas, todas as línguas humanas. Então, Paulo não está dizendo que isso é possível. Paulo está fazendo uso de uma figura de linguagem, uma hipérbole, que traz algo exagerado, mas que não alcança aquilo que é apresentado como o mais importante. Paulo está dizendo, ainda que isso seja possível, ainda que alguém fizesse isso, se não tivesse amor, nada seria vazio. Como no caso em questão, o amor que nós estamos discorrendo aqui. Pois a expressão inicial que Paulo usa no início do versículo é ainda que. Não é uma afirmação, mas uma suposição. Ainda que eu pudesse fazer isso. Mas se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ou seja, emite apenas barulho, sem harmonia, vazio, que não edifica, destituído de qualquer beleza. Tudo que é feito sem amor, por mais extraordinário que seja, não tem nenhum valor. Não sei se você já ouviu aqueles sinos, é mais comum nas igrejas católicas, digamos assim. Mas se você estiver perto daquela batida, rapaz, aquilo ali incomoda demais, sabe? A bateria, por exemplo, se não for o baterista que de fato use de forma coordenada e de forma harmônica, mas se você entregar uma bateria para uma criança bater de qualquer jeito, você não consegue ficar perto, porque incomoda.
Paulo está dizendo, ainda que eu fale todas as línguas humanas e dos anjos, se eu não tiver amor, eu farei apenas barulho. E ao invés de edificar, até incomoda os outros, até prejudicial os outros. Versículo 2 diz, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Paulo diz que ainda que fosse um profeta e que soubesse todos os mistérios e conhecimento, ou seja, alguém que tenha um conhecimento pleno sobre Deus, alguém que não há nada de Deus encoberto para ele, e que o que de fato é uma impossibilidade. Nós somos finitos e Deus é totalmente infinito. Nós nunca vamos compreender Deus na sua totalidade. E Paulo diz, mas ainda que isso fosse possível, ainda que alguém fizesse isso, se não tivesse amor, nada seria. Então, amados, não existe ninguém capaz de conhecer a Deus assim, dessa forma. Mas ainda que existisse, se não tivesse amor, não valeria nada. Não teria nenhuma virtude, nenhum valor. Os coríntios se orgulhavam em exibir o dom de profecia e todos os outros, a ponto de desprezarem o próprio apóstolo Paulo. Contudo, Paulo lhes aponta para algo muito mais excelente, o amor. Os coríntios, irmãos, eram cheios de contenda, de divisões, de intriga. Eles faziam uso do dom de línguas, por exemplo, de forma exagerada, a ponto de Paulo ter que colocar limite. A ponto de Paulo dizer, olha, vocês devem ir até aqui, porque se vocês passarem disso aqui, vocês já estão indo além das Escrituras. E nós precisamos entender, amados, essas coisas. Então, por mais que nós façamos coisas extraordinárias, por mais que nós tenhamos dom, por mais que nós achamos que sejamos pessoas piedosas, que façamos caridade, Paulo diz, se não tiver amor, nada disso valerá a pena. Versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me valerá. Nos dois versículos anteriores que nós lemos, 1 e 2, Paulo fala de impossibilidade, de coisas que o homem não é capaz de fazer. Já aqui no versículo 3, embora sejam duas coisas muito difíceis, mas ainda assim pode ter pessoas que façam isso. Tem pessoas que morrem, de fato, por causa daquilo que eles acham que é a verdade, que é o certo. Por exemplo, muitos morreram por causa do Evangelho. Pode ser que já teve algumas pessoas que doaram tudo que tinha, ou que vendeu tudo que tinha e repartiu aos pobres. Mas Paulo diz ainda que vocês façam isso. Se vocês não tiverem amor, nada disso valerá. Nada adiantará. Você consegue entender, irmãos? Podemos fazer grandes obras, grandes sacrifícios, como se entregar para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada valerá a pena. Tudo o que fizermos deve ser sempre buscando a edificação do próximo e a glória de Deus. Não é para nos promovermos, sermos glorificados pelos homens, ou sermos reconhecidos pelos homens. Não mas sim por ser isso a vontade de Deus. O amor não busca o próprio interesse, mas o do próximo. São coisas que nós devemos procurar voltar o nosso coração, irmãos, para isso. E, de fato, em toda a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, de convivermos com as pessoas, o que de fato deve reinar e permanecer é o amor. Paulo agora passa a expor o que o amor é. Versículo 4, ele diz, o amor é paciente. Será que nós temos sido pacientes? E paciência aqui não está falando de paciência em relação às circunstâncias difíceis que nós passamos, mas está falando de paciência com as pessoas.
né? Principalmente com as pessoas que nós consideramos difíceis, né? Porque sempre nós achamos que os outros são difíceis, mas nós não nos consideramos pessoas difíceis, né? Isso é um problemão, né? O amor paciente tem uma capacidade infinita de suportar. O sentido aqui é paciência com as pessoas e não com as circunstâncias. Isso diz respeito àquelas pessoas que, quando são ofendidas e tendo a oportunidade de se vingar, não o faz, antes suporta. Tem um sentido de paciência esticada ao máximo, paciência longa, né? Quando nós olhamos, irmão, às vezes para a nossa realidade, parece que, como diz o ditado, os nossos sentimentos parecem que andam à flor da pele, né? Qualquer coisinha nós nos ofendemos, nós nos iramos, nos chateamos e tudo mais, né? Num tempo em que as pessoas têm pavio curto, como diz Hernando Dias Lopes, né? Ele acha interessante que ele diz que tem uns que nem pavio tem, né? Nem pavio tem. Isso é muito complicado, né? Não leva o desaforo para casa, né? Quem ama suporta a ofensa pacientemente. Quando maltratado, intercedem, oram por seus ofensores. Há exemplo de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, orava, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você já pensou em fazer essa oração, né? Na mesma circunstância que Estevão se encontrava, né? As pedras batendo na sua cabeça, sendo machucado, ferido, e isso foi até a morte, né? E a oração dele é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amados, são coisas que nós precisamos trazer para as nossas vidas e buscarmos melhorar, de fato, em relação a essas coisas, né? Isso é uma realidade daquilo que deve ser a nossa vida cristã, sabe? Não pode ser diferente disso. Ainda que nós tenhamos dificuldade, e nós temos dificuldade, eu tenho dificuldade, mas é o que a Bíblia diz que nós devemos ser, e é como a Bíblia diz que nós devemos agir, né? Assim devemos amar pacientemente a todos, mas principalmente os nossos irmãos em Cristo. O amor tem a capacidade de andar a segunda milha, quando ferido da outra face. Ele não paga a ofensa com ofensa, mas vence o mal com o bem. Essa é a característica do amor, né? Então, de fato, o amor é paciente no que diz respeito a suportar, né, as falhas do nosso próximo e do nosso semelhante, né? Ainda no versículo 4, Paulo diz que o amor é bondoso. Traz a ideia de reagir com bondade aos que nos maltratam. A ordem de Jesus é: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Mas o contrário disso, os irmãos de Corinto viviam em divisões, brigas, um levando o outro a juízo, filho praticando imoralidade com a madrasta. Eles tinham todos os dons, tinham uma boa teologia, mas não tinham o principal, o amor. Então Paulo diz que todas essas coisas sem amor são inúteis. São coisas, irmãos, que nós precisamos levar isso a sério, né? Porque o amor, de fato, é uma característica do povo de Deus, né? Isso deve ser exercido por nós, né? Se nós temos dificuldades, devemos pelo menos reconhecer que nós temos dificuldades e buscar isso em Deus, buscar ajuda, socorro em Deus. Nosso grande problema, na maioria das vezes, é que nós sempre achamos que o problema é o outro, né? É o nosso próximo e não a gente, né? E ainda que seja, o ensino das Escrituras que nós devemos suportar, né, pacientemente. Paulo agora passa a falar sobre o que o amor não faz, né? Se você é alguém que ama, o que você não deve fazer?
como você não deve agir, né? E Paulo, no versículo 4, ele continua: o amor não inveja, né? O amor não se aborrece com o sucesso dos outros, seja material ou espiritual, né? Não se aborrece por outras pessoas terem um relacionamento mais próximo com quem gostaríamos de ter, né? Às vezes tem pessoas que olham e vê pessoas que são mais próximas de outros, com que eles gostariam de ter um relacionamento, e isso é motivo de inveja, isso ofende essas pessoas, né? Não tem inveja, parece coisa idiota, irmãos, me perdoe pela expressão, mas nós temos algumas coisas que de fato não faz sentido nenhum, é tolice, sabe? Às vezes pessoas que, por exemplo, fazem um aniversário, um casamento, e convidam algumas pessoas e não convidam outras, e as pessoas se ofendem com isso, as pessoas se ressentem com isso. Tolice, amados, coisas pequenas, sem nenhum sentido, mas são coisas que nós deixamos entrar nos nossos corações, sabe? Isso não pode acontecer, sabe? Ou por causa de cargos que algumas pessoas ocupam, digamos, até mesmo na igreja, que assumem alguns ministérios, sabe? E as pessoas ficam com inveja, se sentem desprezadas, digamos, por isso, né? E Paulo diz: o amor não age assim, o amor não tem esse sentimento, sabe? Nós precisamos, de fato, lançar fora esses sentimentos que às vezes querem brotar no nosso coração, né? Que é característico do velho homem, da velha natureza, né? Ainda no versículo 4, Paulo diz que o amor não se vangloria, não se orgulha, né? O amor não é vaidoso, não vive para impressionar ou se mostrar, sabe? Quantas vezes, irmãos, às vezes nós somos tendenciosos a fazer as coisas ou simplesmente para sermos vistos pelos homens, né? Simplesmente para recebermos glória dos homens, né? E quando nós fazemos isso, Jesus diz que nós já recebemos a nossa recompensa, né? O amor não busca glória para si, né? Tem pessoas que sempre querem mostrar que o que elas fazem, né, ou o que elas têm, é sempre o melhor, é o mais grandioso, né, mais importante do que aquilo que os outros fazem, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, como está em Romanos 12,16, né? Cada um de vós considera o seu próximo superior a si mesmo, como está em Filipenses 2, 3 e 4. Essas são as características, de fato, do amor, amados. Todas essas coisas insignificantes, nós precisamos lançar isso fora, deixar isso para trás, deixar isso de lado, sabe? Toda a vaidade, todo o orgulho, nós precisamos e devemos lançar fora, né? Versículo 5 diz que o amor não maltrata, né? Nós vimos anteriormente que o amor deve suportar os maus tratos, né? Não deve se ofender. Em outras versões diz que o amor não se ressente do mal, né? Agora ele traz a responsabilidade para aquele que causa os maus tratos. Ele diz que o amor não maltrata. Por um lado, enquanto nós devemos suportar aquele que nos maltrata, por outro lado, ele diz também: vocês não devem maltratar ninguém, né? Não fala e nem faz o que machuca, ou seja, o amor não fala e nem faz o que machuca ou causa dano. Aquele que ama mede as suas palavras e as suas atitudes para não maltratar, né? Existem irmãos que são grosseiros, ásperos, têm sempre uma resposta na ponta da língua e ainda se justificam dizendo: meu irmão, tu sabe que eu sou assim mesmo, sabe? Não faz sentido, amados. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Não tem esse negócio, eu sou assim mesmo, sabe? Aquilo que nós reconhecemos e devemos buscar reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nós devemos corrigir imediatamente. Devemos trabalhar nisso. Devemos pedir para que Deus nos ajude em relação a isso, né?
Não há justificativa quando temos uma clara direção das Escrituras em como devemos viver em amor. O amor não apenas deixa de fazer o que maltrata, mas se empenha em fazer aquilo que edifica ao seu próximo. Como vimos anteriormente, o amor é bondoso. Sabe? Isso, amados. Versículo 5. O amor não procura seus próprios interesses. O amor não vive para si mesmo, mas para o outro. Parece uma contradição, né? Na nossa forma de vida, na forma como nós vivemos, né? De dizer que o amor não busca ou não vive para si mesmo, mas para o outro, porque muitas das vezes, quando eu olho para mim mesmo, parece que eu estou longe dessa realidade, sabe? Não parece ser verdade na minha vida, né? Pode ser que você talvez esteja num patamar mais elevado, né? Glória a Deus por isso, né? Mas o amor não vive para si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, como está em Filipenses 2, 3 e 4. Que venhamos seguir o exemplo do nosso bendito Salvador, pois diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como está em Mateus 20, 28, sabe? Nós devemos sermos imitadores de Cristo, né? A Bíblia diz que nós devemos andar assim como Ele andou, né? E Ele andou em amor, e nós também devemos andar em amor, né? Então essas são coisas que o amor não faz, que o amor não pratica, né? Ainda no versículo 5, diz: o amor não se ira facilmente. O amor não se deixa provocar, portanto, o amor não é melindroso, hipersensível, não é predisposto a se ofender. Tem pessoas que vivem iradas, né? Elas não se iram, elas vivem iradas, né? Elas, todo o tempo, são mal-humoradas, né? Devemos seguir o exemplo do nosso Salvador, que mesmo quando era ferido, não revidava, como está em 1 Pedro 2, 21 a 23, que diz: para isso, Pedro se referindo aos sofrimentos dos cristãos, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha só, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, né? Ao invés de Cristo revidar ou fazer ameaças, ele se entregava ao Pai, a Deus, né? Isso deve ser a forma como nós também devemos viver. Ainda no versículo 5 diz: o amor não guarda rancor. Isso significa que o amor não leva em conta as ofensas, não acusa, não calcula ou registra a falha dos outros. Contudo, isso não quer dizer que não devemos confrontar em amor aqueles que estão em pecado. O que não devemos é estar magoados ou machucados, ressentidos, né? Quantas das vezes, irmão, nós estamos assim, em relação ao nosso próximo, os nossos irmãos, né? Às vezes nós estamos que nem os irmãos de José para com José, né? Que não lhe podiam falar pacificamente, né? Eram sempre grosseiros, ásperos, né? A ponto de o venderem, né? O amor, em vez de registrar o mal como um débito, voluntariamente se dispõe a esquecer, a perdoar, como está em Colossenses 3, 12 ao 14, que diz: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Conseguem perceber, irmãos, o quanto isso é profundo?
e o quanto nós devemos nos esforçarmos para vivermos assim, de conformidade com isso. Em vez de ficarmos falando das falhas dos nossos irmãos, uns para com os outros, devemos suportar, perdoar e amar. Que não se fala de você ser negligente, digamos, quando você vê uma pessoa vivendo em pecado, mas se fala de você não viver magoado ou ressentido com aquela pessoa. São duas coisas muito diferentes. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Na igreja de Corinto havia injustiça tal que nem mesmo entre os pagãos se praticava. Como diz Paulo, como falei anteriormente, havia quem deitava com a mulher do seu próprio pai. E Paulo diz que a igreja nem sequer lamentou e chorou por conta disso. Sabe? O problema maior que Paulo fala aqui não era nem o pecado em si, mas era a inércia da igreja em relação àquilo que estava acontecendo. Então devemos, de fato, olharmos para os nossos irmãos, sim, às vezes detectarmos pecado e confrontarmos, mas fazermos isso em amor, sem nos ofendermos, sem ficarmos ressentidos. O amor não deseja a condenação, nem a vergonha daqueles que estão em pecado. Às vezes, quando nós vemos o pecado de alguém, a falha de alguém, às vezes nós não chamamos essa pessoa para conversar ou para aconselhar. Ao contrário, ao invés de nós fazermos isso, nós falamos para um e para outro daquilo que aconteceu. E o amor não age assim. Mas confronta em amor, buscando arrependimento e a reconciliação. O amor não é cúmplice da injustiça, mas se alegra quando a verdade é revelada e estabelecida. Paulo agora passa a expor o que o amor faz. Versículo 7, o amor tudo sofre. O sentido aqui é você abrir mão de um direito seu a favor de seu irmão, sabe? É uma das coisas que nós temos mais dificuldades. Nós somos rápidos para, isso é meu direito. E tem tantas pessoas que vivem assim no mundo, processam outros por qualquer motivo, por qualquer coisa, levam à justiça por qualquer motivo. Paulo diz, entre vocês que são irmãos em Cristo, não deve ser assim. Havia em Corinto irmão levando outros irmãos a juízo, e isso perante a ímpios. Então Paulo lhes pergunta, por que vocês não sofrem o dano? Ou seja, por que vocês não ficam no prejuízo? Ao invés de se degladiarem. Havia outros que usavam sua liberdade sem considerar os irmãos mais fracos, como no tocante aos alimentos impuros, como está em Romanos 14:15, que diz, se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Paulo está falando aqui de coisas que para nós consideramos certas, mas para outros irmãos consideram errados. E pelo fato de nós termos na nossa consciência de que aquilo é certo, nós simplesmente fazemos sem pensar no escândalo que isso pode causar para os nossos irmãos. E Paulo diz que se nós fazemos isso, nós não andamos segundo o amor de Deus. Então, amados, o amor ele está disposto a ficar no prejuízo para não ofender o próximo. Ele está disposto a suportar a ofensa. Versículo 7. O amor tudo crê, ainda no versículo 7, o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava desacreditando da autoridade apostólica de Paulo e dando ouvido a falsos mestres. Paulo não está dizendo que não devemos ser prudentes, mas que o amor não se apressa a descredibilizar, sem antes ponderar pacientemente se de fato é assim. Ou seja, às vezes tem pessoas que nós convivemos com uma pessoa uma vida,
temos aquela pessoa em autoestima, uma pessoa justa, honesta, e às vezes chegam pessoas que nos falam alguma coisa sobre essas pessoas e simplesmente nós colocamos essa pessoa em descrédito, sem de fato ponderar se de fato é assim, sabe? E o amor, ele não é predisposto a descredibilizar as pessoas, a ser descrente em relação às pessoas, né? A desconfiar, né? Ainda no versículo 7, o amor tudo espera. Paulo não está falando de uma crença triunfalista, onde se espera o melhor neste mundo, onde tudo vai corresponder às nossas expectativas, mas sim que mesmo diante das nossas lutas e adversidades, continuamos esperando confiadamente na promessa do grandioso Salvador, né? Como diz lá em 2 aos Coríntios 1:20, né, que diz que em todas as promessas de Deus tem o sim e o amém, né? Então Deus é totalmente confiável, né? O amor de fato espera, mesmo diante das piores adversidades, dos piores sofrimentos, das piores lutas, ele continua esperando confiadamente nas promessas de Deus, né? Ainda no versículo 7 diz: o amor tudo suporta. O amor nos impulsiona a continuar mesmo quando abatidos, perseguidos, como está em 2 Coríntios 4, 8, 9, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O amor, ele tem a capacidade de suportar as dificuldades, os sofrimentos, as lutas, as perseguições, né, por causa do amor de Deus. Ele suporta confiadamente. Ele espera de fato, convicto de que Deus cumprirá de fato a sua promessa. Paulo agora passa a falar sobre a eternidade do amor. Versículo 8 diz: o amor nunca perece. Ao contrário dos dons espirituais, que são temporários, o amor acompanha o crente para a eternidade. O amor nunca perde o seu valor. Embora hoje, por causa de nosso pecado, não conseguimos expressar esse amor perfeitamente, nem para com o próximo, nem para com Deus. Contudo, na eternidade, esse amor será expressado perfeitamente, tanto para com o próximo, tanto para com Deus, né? E é por isso que o amor, ele está acima de tudo, né? Ele é mais excelente do que tudo. No versículo 8 diz: mas as profecias, ainda no versículo 8, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Embora a igreja de Corinto supervalorizasse os dons espirituais, Paulo menciona aqui os 3 dons que eles mais valorizavam, demonstrando a sua transitoriedade, que eles, de fato, esses dons eram passageiros. Os 3 termos usados por Paulo, desaparecerão, cessarão e passará, demonstram que chegará o dia em que esses dons não existirão mais. Então Paulo esclarece que a igreja de Corinto, que esses dons temporários, sem amor, então Paulo esclarece à igreja de Corinto que esses dons são temporários, mas o amor é eterno, né? E que esses dons, sem o amor, como já falamos anteriormente, eles são inúteis, né? Não tem nenhum valor, né? Versículo 9 e 10 diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Paulo esclarece que os dons é uma capacitação diante das nossas limitações e imperfeições. Mas Paulo diz que isso é em parte. E que ainda é imperfeito. Mas quando vier o perfeito, que é Cristo, né, o que é imperfeito desaparecerá. Quando Cristo vier nos buscar e estivermos com Ele na eternidade, desfrutaremos de perfeita comunhão com Ele, né? Então, os dons, amados,
eles são apenas para nos capacitar enquanto a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na terra. Mas eles são temporários. Quando Cristo se manifestar, aquele que é perfeito para nos buscar, esses dons, eles desaparecerão. Eles não terão mais utilidades, né? Então nós devemos nos apegar principalmente àquilo que é eterno, o amor. E exercermos, ainda que tenhamos esses dons, ou que venhamos ter, devemos exercê-lo em amor, né? Sempre buscando o bem do nosso próximo. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e racionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse tempo da nossa meninice corresponde ao tempo da nossa peregrinação aqui na terra, enquanto ainda precisamos dos dons espirituais para a edificação da igreja, enquanto aguardamos a manifestação daquele que é perfeito, Jesus, né? Ou seja, quando Paulo fala aqui desse tempo de menino, que nós estamos inseridos, ou que nós vivemos, ele se refere à nossa vida aqui na terra, né? A nossa maturidade, ela chegará quando Cristo vier nos buscar, né? Onde seremos perfeitos e estaremos continuamente com Ele, para sempre com Ele. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aqui Paulo usa outro exemplo para demonstrar que enquanto Cristo não vier nos buscar, o nosso conhecimento sobre Deus é incompleto, obscuro, embaçado. Paulo usa a figura de alguém se olhando no espelho para demonstrar esse conhecimento incompleto. Devemos ter em mente que os espelhos daquela época eram totalmente diferentes dos nossos dias, né? Às vezes tem pessoas que até desejariam que os espelhos de hoje fossem como anteriormente, né? Para não ver as suas imperfeições, né? As suas rugas, né? Então o espelho de antigamente era uma superfície de bronze polido, que nós conseguíamos ver, ou que eles conseguiam ver a sua imagem, mas ela era embaçada, não era nítida como nós vemos hoje nos nossos espelhos atuais, né? Então, Paulo diz que, embora hoje, em relação ao nosso conhecimento de Cristo, nosso relacionamento com Ele, tenha essa obscuridade ainda, não é perfeito, é incompleto, mas quando Ele se manifestar, nós o conheceremos plenamente e perfeitamente como dele nós somos conhecidos, né? Então, nós devemos de fato aguardar, né, esse dia em que o Senhor nos buscará, quando de fato o nosso conhecimento em relação a Ele será pleno, perfeito, completo, né, sem ser embaçado. Versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo, no final de sua exposição, ele coloca a fé, a esperança e o amor sendo os mais importantes. Contudo, Paulo diz que o maior é o amor. Mas por que o amor é o maior? Por que o amor é mais importante? Com a vinda de Cristo, a fé e a esperança terão cumprido o seu propósito, né? Quando nós estivermos com Cristo, a fé já cumpriu o seu propósito, nós já alcançamos, né, aquilo que nós esperávamos. A mesma coisa em relação à esperança, em relação àquilo que nós aguardamos, né? Quando Cristo vier, nós alcançamos já aquilo que nós esperávamos. E por isso, a fé e a esperança terão cumprido o seu propósito. Mas o amor, ele é eterno. Ele permanecerá, ele continuará, né? E de fato, o nosso relacionamento com Deus por toda a eternidade,
ele será mantido por esse amor perfeito, que alcançaremos na glorificação. Então, amados, acima de tudo, acima de qualquer coisa que você valorize, o que você preze, o que você considera importante, acima de tudo, busque o amor. O amor, ele supera todas essas coisas. Aplicações. O amor é mais excelente e mais importante e necessário do que qualquer dom extraordinário. Acima de tudo, devemos buscar o amor. Quantas vezes, irmãos, nós somos tendenciosos a querer que Deus opere coisas extraordinárias nas nossas vidas, opere milagres, faça maravilhas nas nossas vidas, por meio das nossas vidas, E Paulo diz, olha, ao invés de vocês desejarem isso, ainda que Deus possa fazer, vocês devem buscar o amor, porque ele é mais excelente do que tudo isso. Ele é melhor do que tudo isso. O amor não é sentimento, ou emoção, ou desejo, mas atitude e ação, que promove pacientemente o bem do próximo. O amor é paciente e bondoso. O amor não olha para si mesmo, mas para o próximo. O amor cuida ao invés de maltratar. Então, amados, que de fato nós venhamos aplicar isso nas nossas vidas e entendermos como o amor deve agir, deve operar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, como membro uns dos outros, como a Bíblia diz. O amor tudo sofre, o amor suporta sem revidar, sem ficar ressentido, sem se magoar. Então, amado, se você está ressentido com alguém, se você está magoado com alguém, procure resolver isso. Peça perdão, seja humilde, se reconcilie com seu irmão ou com sua irmã, com seu pai, com sua mãe, seja com qualquer outra pessoa, mas ponha isso em prática, faça isso, sabe? O amor não suspeita mal, não vive desconfiado do próximo, sabe? Às vezes nós vivemos suspeitando mal das outras pessoas. Às vezes nós vivemos desconfiado do nosso próximo, dos nossos irmãos. E o amor, ele não age assim, o amor não suspeita mal. Versículo 6, aplicação número 6. O amor aguarda confiantemente a manifestação daquele que é perfeito, Jesus, desejando deleitar-se nele eternamente em perfeito amor. Então o amor tem essa característica de aguardar pacientemente, de suportar qualquer coisa, de suportar qualquer dificuldade, de suportar qualquer sofrimento, na esperança, confiando de que um dia estaremos de fato para sempre com o Senhor, nos deleitando eternamente nele, vivendo eternamente com Ele em um relacionamento totalmente perfeito, conhecendo-o plenamente como de fato Ele nos conhece, pois as Escrituras dizem que nós o conheceremos como dele somos conhecidos, como por Ele somos conhecidos. O amor tem essas características. Então, amados, possamos aplicar isso de fato nas nossas vidas, nos empenharmos nisso. Pedir para que Deus nos ajude em relação a isso, porque de fato nós não podemos, eu não posso por mim mesmo. Eu não posso. Mas é Deus que opera isso em nós por meio do seu Espírito. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus, reconhecendo quem nós somos, essas pessoas defeituosas, problemáticas, sabe?
Tem um certo pastor que ele diz, olha, o seu maior problema é quem você olha quando você se olha no espelho, sabe? Esse é seu maior problema. O meu maior problema não é meu próximo, não é meu irmão, o meu maior problema sou eu mesmo, com os meus pecados, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, sabe? Com a minha falta de amor, né? Que às vezes me iro facilmente, maltrato os outros, né? Enquanto Paulo diz, o amor não age assim, né? O amor age ao contrário disso. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, diante da nossa incapacidade. Nos ajuda diante das nossas imperfeições, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Parece que estamos tão distantes, Senhor, daquilo que a Tua palavra nos ensina que nós devemos ser. Parece que estamos tão distantes de vivermos como a Tua palavra diz que devemos viver, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos transforma, nos molda, Senhor. Faça morrer em nós a nossa velha natureza, o nosso velho homem, Pai. E que de fato, Senhor, o fruto do Teu Espírito, Senhor, prevaleça, Senhor, nas nossas vidas. Que o amor prevaleça, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que de fato nós estejamos conscientes, Senhor, que ainda que nós venhamos fazer as coisas mais extraordinárias possíveis, Pai, se não tiver amor, tudo isso será inútil, Senhor, será vão, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos transforma, molda, Senhor, o nosso coração, molda o nosso caráter, Senhor, a nossa personalidade, Pai. Molda, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos desejos, Pai, que de fato nós tenhamos uma mente renovada, Senhor, pela Tua palavra. Que de fato sejamos transformados em glória, Senhor, na mesma imagem, Senhor, do nosso Salvador, Pai. Que o Senhor nos capacite a andarmos como Cristo andou, Pai. Que quando, Senhor, ofendido, que quando maltratado, Senhor, não revidava, Senhor, mas se entregava àquele que o podia livrar, Senhor. Que venhamos seguir, Senhor, nesses mesmos passos, Senhor. Que venhamos trilhar esse mesmo caminho, Pai. Que o Senhor nos ajude a amarmos de fato os nossos irmãos, Senhor, o nosso próximo, o nosso semelhante. Que nós não venhamos buscar primeiramente, Senhor, o nosso próprio interesse, Senhor, mas aquilo que for bom, Pai, para a edificação do nosso próximo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dê graça, Senhor, para isso, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Muda, Senhor, nossa forma de pensar, Senhor, de agir, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos predispostos, Senhor, a nos ofendermos, Pai. Não permitas que venhamos nos irar, Senhor, facilmente, Senhor. Não permita que venhamos maltratar, Senhor, o nosso próximo, Senhor, pois o amor não age assim, o amor não faz, Senhor, assim, Pai. Mas que ao invés disso, Senhor, venhamos, Senhor, nos relacionarmos, Senhor, de forma dócil, Senhor, com os nossos irmãos, buscando sempre, Pai, a bondade, Senhor, para com o nosso próximo, Senhor, sendo paciente, Senhor, para com o nosso próximo, Pai. Nos livra, Senhor, dessas desculpas injustificáveis, Senhor, de que nós somos assim mesmo, Pai, mas ao invés disso, Pai, que nós venhamos reconhecer a nossa falha, o nosso pecado e nos humilharmos na Tua presença, sabendo que o Senhor é poderoso para nos transformar, para nos mudar, sabendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos fazer andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajude cada irmão, cada irmã, Senhor, deste lugar. Ajuda aqueles que nos ouvem, Senhor, pelas redes sociais. Que a Tua graça, Senhor, alcance, Senhor, a todos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. E que acima de tudo, Pai, que acima de tudo, o Teu amor, Senhor, seja expressado, Senhor, por meio das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, por isso. Nos ajuda a seguirmos o exemplo de Cristo, que a si mesmo, Senhor, se entregou por nós, Pai. Aquele que se entregou por pecadores indignos, Senhor, injustos, Pai.
que da mesma forma nós também devemos estender, Senhor, isso aos nossos, semelhante ao nosso próximo, Pai. Senhor, obrigado, Deus, por tudo, graças te damos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos.